Meus irmãos, alma, amém? Minhas irmãs, alma. Espírito Santo de Deus administra agora o meu ser, a minha vida, o meu corpo. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Para nós mesmos, para a nossa santificação, para a nossa libertação. A palavra também nos ensina que se nós viermos a cair, devemos clamar a Deus por ajuda. Uma vez que Ele nos levanta, a gente deve voltar lá atrás e reaver as obras, né? Daquele ponto que você caiu. Mas o importante é se arrepender na mesma hora que você cai. Seja qual for o pecado que te tentou, seja onde você caiu. Amém? A Bíblia fala para a gente voltar lá atrás às obras, né? As primeiras obras, e continuar. Não é seguir daquele ponto para frente, né? Porque quem sujeitou, né, a essa condição tem que voltar. Vai ficar para trás no caminho? Não vai entrar, quer dizer, vai entrar, mas é o que a natureza do pecado faz, ele nos retarda ao propósito real que nos está proposto. Toda vez que você cair, toda vez que você tropeçar no caminho, você só está retardando, né? Retardando coisas que Deus já preparou para a sua vida, livramentos que Deus já propôs para a sua vida, avanço, né, na evolução da sua mente, no processo da limpeza do seu coração, no conhecer a Deus, tudo isso você vai tardando. Entendeu? E hoje em dia há muitos pontos, diversos pontos de distração, né? Jesus a ninguém veio julgar, mas é necessário ter esse entendimento. Não é inteligente você ficar atrasando, caindo, né? Ficando para trás ali, deixando de receber os favores de Deus pela graça. A pessoa tem que ser inteligente. Quando Deus disse que a sabedoria nos é dado gratuitamente, é uma ferramenta indispensável para quem realmente quer andar com Deus. É impossível andar com Deus sem a sabedoria, porque a sabedoria ela vai te dar o discernimento de excelência para você discernir situações e o entendimento de todas as coisas. Você vai ser uma pessoa entendida. Inteligência é uma coisa humana, e quando se tem é excelente, né? A capacidade do seu QI que sobressai sobre muitos que não têm esse grau de QI que você tem, mas a sabedoria é imprescindível andar sem ela. E a palavra nos ensina que devemos buscar e pagar o preço que for necessário por ela. Se é que você quer andar no caminho que é o Senhor, com santidade, com autoridade e venência. Se é que você quer colher frutos grandiosos espiritualmente falando, né? Amém? Porque o oposto disso é sua fé. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. A sua fé ela é ativada através desse instrumento aqui, ó, através da palavra de Deus. Essa palavra aqui é que ativa a sua fé. Porque está escrito, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, os benefícios que você adquire através da fé na palavra de Deus, os benefícios são mérito seu. Conquistas materiais, né? Você alcançar os seus anseios particulares, os seus anseios pessoais, a palavra que você ouviu em algum lugar acionou sua fé, né? É o catalisador que acionou sua fé e você começou a ter êxito, começou a ter resultado, começou a ter suas conquistas, né? Libertação, cura, enfim. A fé é um poder que você tem dentro de você que faz você sobressair sobre todas as coisas. Agora, para uma salvação, é um mundo completamente à parte, né? Andar com Deus, ter uma vida com Deus, entender a vontade de Deus, isso aí já é... Você tem que ter a sabedoria, você tem que ter o conhecimento dessas coisas. Então, meus amados, inclina para isso.
Você não vai ouvir isso na religião de crente evangélica, seja lá qual for, principalmente essa dos últimos dias. A casa está caindo. Deus seja magnificado, Deus seja adorado. Ô, meus irmãos, minhas irmãs, eu não vou entrar nessa questão aqui, não, eu quero conversar com pessoas que precisam entender, que precisam conhecer qual é a vontade de Deus. Amém? Depois, sobre isso, como eu tenho falado, na oportunidade, eu vou esclarecendo para você o que está acontecendo aí. Mas vem para cá, caminha comigo aqui nessa direção, em nome de Jesus. Então eu oro para que você tenha esse entendimento, né? Não adianta ficar com... Não adianta você ficar como bajulador de religiosos, não, e de religião, não. Você não vai entrar. Entende? Você jamais vai ter um encontro com Deus. Não confunda as coisas. Os benefícios que você alcança através da sua fé não tem nada a ver com conhecer a Deus. Ter um encontro real com Ele. Se esse não for o seu anseio, se esse não for o maior desejo do seu coração. Um exemplo para vocês entenderem. O nosso Senhor e Salvador, que sem Ele, só por Ele nós temos a salvação da nossa alma, como já foi consumado, é impossível. Se você realmente, se o desejo do seu coração não é esse, conhecer a Deus acima de todas as coisas, entende? Ter Deus ali como ser real na sua vida, entendeu? Se essa não for um estilo de vida, espiritualmente falando para sua alma, você só é mais um religioso demasiado, só é mais um emocionado, um kamikaze suicida, um abajulador, um puxador de saco. Agora, há uma grande diferença aqui de realmente as pessoas que tiveram encontro real com Ele, entende? Isso é uma coisa bem pessoal, é da pessoa, não tem como distinguir isso é da pessoa. Tais pessoas não se misturam, é um povo à parte, está aí no mundo inteiro, em tudo quanto é país, mas Deus sabe quais são os dele. Deus sabe quais são os dele, entende? Sabe onde está, sabe onde fica, sabe o estilo de vida, sabe como vivem, são os dele, pertencentes. Esse é o povo de Deus, entende? Não está na religião, não está nessas papagaiadas dos últimos dias. É o povo que Deus separou, é o povo que Deus já até salvou. Se batizaram, estão aí buscando a presença do Espírito Santo, andar sobre o conselho do Espírito Santo, estão aí espreitando na madrugada, né? Se consagrando em jejum e oração, enfim. É o povo de Deus. E o poder de Deus cabe a esses. Cabe a esses. Alguns têm um conhecimento, uma experiência maior do poder que rege os céus e a terra sobre a sua vida, outros ainda não despertaram para isso. Estão fazendo corpo mole, estão religiosos. E essa, com certeza, não é a vontade de Deus, que você fique se tornando uma pessoa religiosa. Você é livre. Entenda o grau da liberdade dessas coisas. Deus chamou você para ser livre nele, não ser preso na religião. Que Jesus possa te libertar você dessa condição, porque é uma condição, uma escolha que você fez. Há muitas vítimas, centenas e bilhares e milhares que não entrarão no reino de Deus por causa do falso profeta, por causa de religiosos, né? Podia citar alguns nomes aqui, como eu vou citar, para abrir os seus olhos, entendeu? Não julgando a esses, mas esses são os falsos profetas. André Valadão, Jerônimo, Edir Macedo e por aí vai. É um dossiê que não dá para ficar aqui perdendo tempo em te explicar. Só que eu tenho orado ao meu Senhor por justiça. Lembra que a palavra de Deus diz que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça? Agora eu estou vendo a justiça de Deus. A minha sede está sendo saciada. Recentemente a casa está caindo mesmo. Agora a casa vão cair para eles. E vão cair também, só que é o seguinte, essas pessoas, eles não vão entrar, e nem toda aquela multidão incontáveis que o seguem, também não vão entrar no reino do meu Senhor, não serão salvos. E nós não temos tempo para perder, para poder explicar para vocês isso não. Estamos falando aqui de uma salvação. Estamos falando aqui de encontro com Deus. Amém? Caminho estreito, meus amados.
Aquele que negar a si mesmo encontrará a vida. Né? A palavra diz, Jesus diz, aquele que negar a sua própria existência, a sua vida, a encontrá-la-á. Mas aquele que render a sua vida, a perdê-la-á. É uma escolha. A vida é feita de escolha, e não escolher já é uma escolha. Né? Que Deus abençoe você e sua casa e sua família em nome de Jesus. Eu vou ilustrar uma coisa aqui para vocês entenderem. Imagina quando o homem fecunda uma mulher, são centenas e milhares de espermatozoides por tudo quanto é lado. Mas a maioria fizeram a escolha de ir na direção certa, mas mesmo assim não vão entrar. Porque aparentemente os outros se dispersaram para várias religiões, para várias partes do corpo, né? Se alojaram dentro de congregações dentro do corpo da mulher, escolheram nome, se depositaram ali. Mas muitos vão na mesma direção, mas mesmo assim, indo na mesma direção certa, não entra. É muito sério isso. Isso é muito sério. Quem vai te libertar você daí? Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Que o Senhor possa tocar o coração dessa pessoa, que essa pessoa possa voltar por força em buscar o teu reino, que essa pessoa pode voltar por força em buscar a salvação, que essa pessoa possa esforçar para buscar o Espírito Santo, que essas pessoas possam ter esse entendimento que o Espírito Santo é um ser. Se você não trazer o Espírito Santo para a sua vida de forma real, você vai ser vítima da religião e você vai perder sua salvação. Porque Jesus Cristo, meu Senhor Salvador, subiu, o Espírito Santo desceu. Mas como você tem um tratado, quem realmente Ele é para você? Amém? Deus, eu entregue esse vídeo a essa pessoa em nome de Jesus. E o Pix que eu peço para vocês, meus irmãos, alma e minhas irmãs almas, são as suas orações. Amém? O Pix que eu peço é esse, indiferente dessas loucuras, dessas religiões de crente evangélico dos últimos dias já condenadas. Orem por mim, orem por esse ministério, para que a palavra de Deus continue chegando até a sua vida. Amém? Pai, eu entreguei, que o Senhor Espírito Santo agora possa trabalhar junto a essa pessoa, mas faz arder no coração dela o desejo, meu Deus, de uma libertação, o desejo de buscar o teu reino, a tua justiça e a presença do Espírito Santo. E, ó, meus amados, se você frequenta lugares que o Espírito Santo não é prioridade, se não fala sobre o Espírito Santo, se não fala de pecado, se não fala de uma salvação, se eles não ilustram sobre o reino de Deus, se você não vazar, você está preso. E se você está preso, você não sobe. Beleza? Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Um abraço.